No momento, o clima por aqui é de tranquilidade, todos já deixaram aqui o Fórum de Petrolina e mais cedo nós acompanhamos toda essa movimentação, a expectativa, lembrando que a primeira etapa da audiência de instrução e julgamento de Marcelo da Silva, que é acusado de matar Beatriz Angélica Mota, aconteceu no mês passado, nos dias 22 e 23 de janeiro. Esse é o momento de produção de provas, né? Foram ouvidas 14 testemunhas, né, no mês passado, de defesa, de acusação, e foi solicitado por parte do advogado de defesa do acusado o adiamento da audiência, porque ele insistiu ali em uma testemunha que não tinha sido localizada. Então a justiça acatou a esse pedido, então a audiência, uma nova etapa foi realizada hoje. Começou por volta de 9 da manhã, só durou 1 hora, essa testemunha foi localizada, né, dessa vez. Já a gente traz todos os detalhes do desenrolar da audiência, mas agora vamos ver a expectativa dos pais de todas as partes envolvidas nesse processo logo nas primeiras horas da manhã. Acompanhe na reportagem. Os pais de Beatriz, Lucinha Mota e Sandro Romilton chegaram ao Fórum de Petrolina para a segunda etapa da audiência antes das 8 da manhã. Foram recebidos com abraços apertados de quem já estava por aqui, uma demonstração de apoio na busca por justiça. Como assistente de acusação, Sandro vai ficar frente a frente com o réu, Marcelo da Silva. Estamos preparados. Se ele falar, nós vamos... ele tem esse direito de ficar calado, inclusive, mas se ele falar, nós vamos tentar instigar ele a confessar realmente, com todos os detalhes, como foi que ele cometeu aquele terrível crime. Se ele ficar calado, a gente vai ter a certeza de que realmente ele está consentindo com o que foi feito. Ele calou, a carapuça caiu, ele assumiu que realmente ele é o culpado. Lucinha se juntou aos membros do grupo Somos Todos Beatriz, vai aguardar o andamento da audiência do lado de fora. Em manifestação, eles colaram cartazes com imagens do acusado na rampa de acesso e no portão do fórum. A nossa expectativa é que o assassino, Marcelo da Silva, realmente fale mais detalhes, né, do dia do crime. A gente já tem o vídeo dele, da confissão dele, mas a gente quer mais informações. E a partir daí, né, e com base nas evidências, nas testemunhas, de tudo que foi produzido dentro do inquérito, a juíza leve o Marcelo da Silva para júri popular. Essa é a nossa expectativa. Petrolina vai ter a oportunidade de aplicar a pena que ele merece, porque ele tirou a vida de Beatriz da forma mais cruel possível que exista. Ele é um covarde. Isso foi um crime muito bárbaro e covarde e a gente não pode deixar isso impune. Ele tem que ir para júri popular. A primeira etapa da audiência de instrução e julgamento do acusado foi realizada nos dias 22 e 23 de novembro. Foram mais de 15 horas de depoimentos de 14 testemunhas de acusação e defesa. Marcelo da Silva, que foi acusado de matar Beatriz em janeiro deste ano, após cruzamento de DNA apontar seu material genético na faca usada no crime, ouviu todos os relatos. Mas a defesa do acusado não localizou uma das testemunhas e, por isso, pediu adiamento da audiência. A justiça acatou o pedido. Essa testemunha é uma pessoa que vive em situação de rua. Ela foi localizada pela polícia e ouvida hoje. Em seguida, deixou o fórum. O advogado Rafael Nunes não confirmou se Marcelo da Silva vai se pronunciar. Encerrada essa fase do processo da produção de provas, o Ministério Público e os assistentes de defesa e acusação vão ter um prazo para se manifestar. No passo seguinte, após o término da instrução, será facultadas as partes a apresentarem as manifestações técnicas, as alegações finais, certo? E posteriormente, a magistrada vai analisar as provas, as fundamentações, as argumentações, tanto da defesa como do Ministério Público, e proferirá a sentença de pronúncia. Analisará se Marcelo será encaminhado para julgamento do júri ou não. 7 anos após o crime que tirou a vida de Beatriz, a mãe revive a dor da saudade, mas está confiante na evolução do caso e diz que não vai descansar até a condenação do culpado. A gente vai cobrar do Poder Público, né, do Tribunal de Justiça, para dar celeridade ao processo, que não demore mais um dia. Já são 7 anos de injustiça. Tem que ser rápida, a justiça tem que ser rápida para que esse monstro receba a pena merecida. Para a gente reviver tudo, é um filme que passa a todo momento.
mas é a certeza de que a gente cumpriu o nosso dever, nosso papel de garantir a Beatriz justiça e que hoje a sociedade petrolina do Vale do São Francisco está tendo a oportunidade de testemunhar que esse monstro não volte para a nossa sociedade. Wanda, como eu falei, hoje todo o processo foi bem diferente, né, da primeira etapa da audiência de instrução e julgamento do acusado, foi tudo mais rápido, só durou 1 hora. A audiência começou ali por volta das 9 da manhã, às 10 já tinha sido encerrada, né, e a expectativa de hoje era pela escuta dessa testemunha de defesa, né, que não foi localizada na primeira etapa desse processo. Hoje a polícia localizou um homem, né, que vive em situação de rua. Ele esteve aqui, prestou o depoimento e logo em seguida deixou o fórum. Outra expectativa grande também é pelo interrogatório do acusado, mas Marcelo da Silva utilizou de um direito que é legal, né, permitido, em ficar em silêncio, então ele não se pronunciou, que era a expectativa de todos que aguardavam aqui do lado de fora do fórum. Agora, as próximas etapas, os próximos passos do processo, é esse prazo aí, né, para que o Ministério Público, os assistentes de defesa e de acusação se manifestem, né, sobre o que foi ouvido aqui durante essas 2 etapas da audiência de instrução e julgamento. Após esse prazo, o término desse prazo, a Justiça, então, vai sentenciar, vai definir se Marcelo da Silva irá ou não a júri popular. O que a gente ouviu dos advogados de defesa e acusação é que o depoimento dessa testemunha não contribuiu, não modificou em nada o que já vinha sendo desenrolado aí no andamento da audiência, né? Então, ele falou hoje, o Marcelo preferiu ficar em silêncio e logo após a audiência nós conversamos com o advogado, com o promotor do caso e também os advogados de acusação e defesa. Acompanhem o que eles falaram. Foi ouvido uma testemunha de defesa, certo? E foi oportunizado a manifestação do réu sobre os fatos. Ele optou o direito condicional dele de defesa, né? No caso de permanecer em silêncio. Não falou. Pois bem, isso é mais do que claro para a sociedade petrolinense, para a sociedade pernambucana, que assiste direito, não tenha dúvida, assiste o direito de não falar, não produzir prova contra ele, né? No fato. Alega que é inocente e não explica a sua inocência. Faz parte do direito que assiste a defesa, mas contudo saltam aos olhos que a versão apresentada pela defesa técnica e pelo réu não assiste razão, não assiste veracidade. Como o senhor avalia a contribuição da testemunha ouvida hoje? Como eu falei, tudo aconteceu dentro da previsão, do que já era esperado. Por óbvio que essa testemunha já tinha sido analisada pelo Ministério Público, pela polícia, então, por óbvio, e o Ministério Público entendeu que não em nada contribuiria para na realidade, o processo criminal. Não, nada fora da curva. A testemunha veio, mentiu, entendeu? Estamos focados em questões técnicas. Vamos invalidar esse DNA, esse confrontamento de DNA, não tenho qualquer tipo de dúvida disso. Entendeu? O reconhecimento de pessoas, com muita certeza, também será retirado do processo, extremamente sugestivo, né? Circularam a foto dele aí em todos os locais, depois coloca as pessoas para poder reconhecer, completamente sugestivo, coloca a camisa da mesma cor. A polícia se esforçou, trabalhou muito, mas no final fez errado. O devido processo legal será respeitado e Marcelo da Silva, todo mundo sabe que não é o assassino da menina Beatriz. Agora vai se abrir prazo para a manifestação da acusação, as alegações finais da acusação e depois, na sequência, da defesa, né? E em seguida vem a sentença de pronúncia, que a gente espera, que a gente confia, que a gente tem assim, absoluta segurança por tudo que foi produzido nos autos, por todas as provas, por todas as evidências, é que ele seja efetivamente pronunciado e encaminhado para a sessão do Tribunal do Júri, que ele seja julgado, não é, pelo júri popular, e a gente espera que isso aconteça ainda no primeiro trimestre do ano de 2023. O balanço que se faz
ele é muito positivo, né? No conjunto de tudo que foi produzido, a gente sim, respondendo, a gente se sente realmente, nesse momento, nessa etapa, vitoriosos. E a gente espera que tudo isso seja confirmado e consagrado na sessão do Tribunal do Júri, que ele seja condenado a uma pena exemplar, para que um crime dessa natureza, dessa gravidade, dessa barbaridade nunca mais aconteça em Petrolina. Eu conheço essa camisa. Quem é? Quem era essa camisa? É isso, Wanda. Essa fase de audiência de instrução e julgamento foi encerrada hoje, né? Agora é mesmo aguardar esses prazos aí para as alegações finais de todas as partes envolvidas no processo e em seguida vem aí a sentença da Justiça que vai definir ou não a ida de Marcelo da Silva à júri popular. Como está chegando aí o período de recesso judiciário, então essa decisão, essa definição vai ficar mesmo para o ano que vem. E a gente continua aí acompanhando tudo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lucilene. E o doutor Jaime falou uma frase muito importante. Tem que haver justiça para que isso não aconteça novamente. São 7 anos esse caso, rodando, fazendo os pais, familiares e amigos sofrerem. Então a gente espera realmente um desfecho com a justiça agindo sempre em primeiro lugar. Vamos falar um caso de violência.